Bacana, né, galera? Agora vamos saber tudo sobre os bastidores com a diretora Francine Barbosa. Confere aí. E de onde você tirou essa ideia? No primeiro ano da faculdade, acho que até no primeiro semestre, primeiro ou segundo semestre, a professora de roteiro, a Rossana Foglia, ela tinha, como um dos primeiros exercícios da disciplina de roteiro, era o desenvolvimento de um argumento de um curta-metragem a partir de um acontecimento marcante da infância do aluno. E aí eu tinha essa lembrança de quando eu tinha 6 anos e uma tia minha super nova, adolescente, faleceu e eu fui no velório. E aí, a partir dessa memória, eu desenvolvi esse argumento no primeiro ano da faculdade. Depois, teve uma oficina de roteiro do Festival Brasileiro de Cinema Universitário em 2008, que eles pediam que o universitário mandasse um roteiro. Como eu já tinha esse argumento bem desenvolvido, eu fiz o primeiro tratamento do roteiro e participei da oficina. Desde esse primeiro argumento, que já que estava previsto no exercício de roteiro, que era um acontecimento da infância, sempre foi mais importante para o roteiro e depois para o projeto, para a proposta de direção, que mais importante do que a cerimônia religiosa seria o ponto de vista de uma criança que é excluída dessa cerimônia. Então, quando eu fui desenvolvendo as ações no roteiro da cerimônia religiosa, eram ações que poderiam potencializar essa exclusão da menina. Então, eram rezas que ela não participaria, porque ela não sabe, porque primeiro não é um ritual para adultos, não é para crianças, e aí eram rezas que ela não conhecia e que ela não acompanhava, certos comportamentos sociais que a gente deve ter nessas situações e que essa menina não sabe ainda porque é muito nova. Então, essa representação da religiosidade foi mais no sentido de potencializar essa exclusão da protagonista, essa exclusão, esse olhar dela de fora para essa cerimônia religiosa. Na disciplina de direção de arte na faculdade, no 6º semestre, a gente tinha que desenvolver o projeto de direção de arte de um curta. E aí, de novo, como o roteiro já estava pronto, o meu grupo pegou esse projeto, esse roteiro para fazer o projeto de direção de arte e acabou sendo mais ou menos o grupo do TCC depois também. Então, aí no 6º semestre, a gente pensou em cores, pensou em objetos e pensou muito nessa coisa de preto, marrom e cores neutras e madeira e tudo que fosse antigo e decidiu situar o filme no início da década de 90, que os comportamentos eram um pouco mais tradicionais, mas nem tanto. Enfim, foi essa representação da religiosidade também pensando na direção de arte e depois na fotografia. Tá, e a montagem? A montagem do filme é muito parecida com a do roteiro. Quando a gente foi para o set, a gente estava no 6º tratamento de roteiro. E aí a gente não mudou muito. Então, essa coisa do flash, ela tá no meio da missa, entrar o flashback, estava previsto no roteiro. O final do filme mudou. Ia ter mais algumas ações. Ela deixa a boneca no quarto e depois dá mais uma andada pela casa e vai dormir. A minha amiga, que é montadora, veio com um argumento que foi definitivo para mim, dizendo que a ação mais importante da protagonista no filme era deixar a boneca no quarto da tia que faleceu, então que o filme tinha que acabar ali. E aí me convenceu e também eu não tinha nenhum material que fosse melhor que isso para terminar o filme, então eu decidi encerrar lá. E também porque o filme já estava com 14h43 e eu não ia entrar em alguns festivais se eu tivesse mais de 15 minutos, para ser sincera. Antes de filmar, teve uma coisa que eu acho mais importante, que foi escolher a protagonista. Porque era o filme, ela aparece em 90% das cenas, quando ela não aparece, são pontos de vista dela. E uma amiga minha, que é atriz, fez a produção de elenco. Ela não preparou o elenco, eu que dirigi o elenco, mas ela fez essa produção de elenco para mim. Então, ela foi em escolas de teatro, foi em lista de atores, foi em Orkut, na época, para captar esses atores que topassem fazer um curso universitário de graça. Foi a Tatiana Marigo que fez o casting. E aí foi incrível, porque ela entendia os atores e meio que me tirava essa preocupação de ficar marcando ensaio e lidando com os atores e pensando no que os atores precisavam. Então, isso já foi incrível. E aí ela conseguiu várias crianças para fazer o teste para protagonista. Algumas crianças tinham já alguns maneirismos de interpretação, porque fazem muita publicidade. E aí não era o que a gente queria, porque é super sutil a interpretação do filme. Aí eu fiz teste
aliás, nesse estúdio aqui, com 13 crianças. E aí teve 3 que eu gostei mais. Aí a gente precisava fazer mais um teste com essas 3, a equipe brincou dizendo que era finalíssima, assim, mas não era uma competição, na verdade era um ensaio de 2 horas com cada uma dessas 3 meninas, para ver se elas tinham ritmo de set, se elas mantinham a concentração, porque iam ser várias diárias. E aí a Clarinha arrebentou, assim, as outras meninas foram super bem também, mas a Clarinha arrebentou porque em 2 horas de ensaio a gente praticamente fez todas as cenas do filme. E a Clarinha é muito parecida com a personagem, ela é uma criança muito inteligente, mas muito observadora, depois ela se soltou mais, mas ela é muito observadora. E aí, no set foi super tranquilo, porque ela é uma criança muito incrível, assim, quando a gente rodou ela tinha 9 anos, mas, tipo, ela, com 9 anos ela já tinha um blog sobre preservação da natureza, porque ela quer ser bióloga. Tipo, ela é sério, ela é muito mais inteligente do que eu, assim, tipo, foi muito fácil dirigir. E ela é ótima, assim, os pais dela são pessoas incríveis, que não forçam a filha para ser atriz, entendeu? Ela queria ter essa experiência e eles deixaram, mas sem forçar, sabe? Sem exigir que aquilo fosse um sucesso. Então, foi super bacana, assim. A equipe tinha esse cuidado de deixar claro que as coisas não eram com ela e de esclarecer sempre como a gente ia fazer as coisas, sabe? Porque o set é muito caótico, então deixar muito claro para ela quais eram as próximas ações e qual era o papel dela lá e que não tinha certo ou errado, que era uma brincadeira e deixar tudo muito lúdico, assim. Então foi bem tranquilo, graças à equipe também que abraçou isso e que fez o set funcionar para essa atriz que a gente tinha. Eu sempre gostei de filmes com planos mais fixos e longos, e aí foi natural, quando fosse fazer o meu primeiro filme, que o Cerimônia é meu primeiro filme, que era o meu TCC, que eu exercitasse o que eu mais gosto, assim, por coincidência nesse roteiro cabia. Então foi isso, e o fotógrafo também curtia isso, de tempos longos, planos fixos, tem um movimento de câmera no filme, eu acho que é o Traveling, quando ela chega no velório. Um filme que me influenciou muito foi o A Culpa é do Fidel, da Julie Gavas, porque eu acho um filme muito, muito, muito bem dirigido. A maior parte do tempo do ponto de vista da garotinha. O filme se passa nos anos 70, mas é contemporâneo, os pais dela viram comunistas. E ela observa os pais dela, que são de classe média alta, virarem comunistas, e ela muda de uma casa super grande para um apartamento pequeno, e ela observa essa movimentação, esse engajamento político dos pais um pouco de fora também, mas é modificada por esse engajamento. Na fotografia, a gente pensou um pouco no Sacrifício, do Tarkovsky. Foi até uma coincidência, a gente primeiro fez a paleta de direção de arte, depois a gente achou umas fotos que o Tarkovsky fez de umas polaroids, que ele fez no set do Sacrifício, e aí as cores eram muito parecidas com a nossa paleta, foi uma coincidência. Lógico que a gente não ia fazer um filme como o Sacrifício, mas foi essa ideia de como o Sacrifício tem planos fixos e com foco em tudo. Aí a gente começou a pirar, né, de tipo, vamos deixar foco só numa coisa, vamos tentar ter foco em tudo. E aí foram essas coisas, do que a gente gostava e do que a gente queria exercitar naquele momento, o que mais motivava a gente naquele momento de fazer como objeto de estudo mesmo. Como você conseguiu a grana? A gente usou a HVX200 com um adaptador de lente. Tudo isso a HVX era aqui da Embi. A luz também, uma parte da luz era daqui do estúdio e uma parte da luz era alocada também, acho que na Quanta, mas para todos os TCCs. De equipamento do bolso, a gente pagou acho que um Butterfly e o Traveling. Aí, de alimentação, foi do nosso bolso. Transporte também foi do bolso, mas a gente teve muito apoio, muito apoio mesmo, assim. A mãe do primeiro assistente de direção tinha um cartão de gasolina, daqueles que você coloca no posto, sabe? Que a empresa dá. E aí ela tinha vários créditos, aí ela emprestou pra gente. Então, para pesquisar a locação, eu não gastava gasolina. Já foi uma mão na roda. Isso ajudou muito. Aí a gente teve apoio da funerária Meta 2000, que apoiou a gente com caixão, flores. Aí eu também não tive que comprar esses objetos. E o que eu mais gostei foi a alimentação, mas aí a produtora conseguiu com o supermercado os alimentos a preço de custo. E aí a gente cozinhou no set, assim, era TCC, então, mãe ia cozinhar no set, o segundo assistente de direção um dia fez o almoço, sabe, como dava. De dinheiro, assim, de cash, a gente gastou, acho que menos de R$ 1.500.
porque eu não tinha dinheiro também. Não. Eu fui bolsista na faculdade, gente. Eu não tinha dinheiro para gastar com TCC. E onde aconteceu o crime? A casa do velório foi aqui na Moca. Mesma coisa, não tinha dinheiro para pagar a locação também. Eu só pagava água e luz que eu gastava das locações. Foi a tia de uma menina que fazia cinema aqui na Embi, em outra turma. Essa foi a locação principal, que é a locação do velório. O quintal é perto da minha casa. Eu ficava andando perto de casa até que eu achei o quintal bacana. E a casa da menininha, onde ela acorda até que o pai dela chega e dá notícia para ela, é a casa da minha cabeleireira. A gente tem um blog do filme, que é curtaceremonia.wordpress.com, que a gente contou lá um pouquinho do processo criativo. Tem umas plantas de direção de arte, quem se interessa por isso, tem várias coisas. Como foi o desenvolvimento do roteiro, tem essas informações lá. E os festivais? A gente participou de alguns festivais aqui no Brasil, foi bem bacana, porque é um feedback sobre o filme. Assim. O mais legal dos festivais, principalmente festival universitário, é que você encontra um pessoal da sua geração, que também se formou no mesmo ano que você, ou está se formando em breve, que tem as mesmas dúvidas que você, e que você acaba encontrando em trabalhos depois. Então, acho que isso é bem bacana. É legal ver filme de pessoas mais experientes, mas também é legal encontrar pessoal da sua geração. Acho muito ruim quando você se desconecta. Ir para os festivais, mesmo que você não tenha filme, ou que você tenha um filme que seja seu TCC, mas que você não seja o diretor, é uma ótima, assim. Você vai encontrar gente da sua geração para ter uma rede de contatos, uma rede de trabalho, uma rede de colegas que pensam parecido com você. A maioria dos festivais de cinema, quem está na plateia é estudante de cinema, estudante de comunicação, ator e família do cara que fez o curta. A maioria. Eu acho incrível os festivais que conseguem fugir disso. Tiradentes é um deles, que é incrível, assim, tipo... O curta, a projeção de Tiradentes é incrível, foi a melhor projeção que eu já vi do meu curta, assim. E movimenta muito a cidade como turismo. Tinha um monte de adolescente nas sessões de Tiradentes. Um monte, eles vão em banda, assim, junta a galera toda e vai ver filme, entendeu? E é ótimo, eles se sentem donos do festival, eles vaiam filme, sabe? Eles aplaudem eles se sentem donos, isso é incrível. Isso eu sinto falta em alguns festivais. A Mostra de Cambuquira, a Mosca, também é um outro festival. Cambuquira é uma cidade pequena e é um grande evento cultural para a cidade, isso que acontece, entendeu? Isso eu acho mais bacana, assim, dos festivais. E o que você pretende fazer agora? Eu sou muito a favor, assim, de roteiro e dramaturgia. É uma coisa que eu pretendo continuar estudando enquanto eu trabalhar com cinema. Você tem que saber ler um roteiro, não só ler, você tem que saber entender e levantar questões relativas, referentes à dramaturgia daquele roteiro. Eu não consigo imaginar trabalhar com alguém que não consiga fazer uma leitura mais fina mesmo, sabe? Mais profunda de um roteiro, assim. Eu acho que às vezes as pessoas largam um pouco isso. É uma formação, acho que para você estar na universidade é uma formação em que você tem que... Lógico, você não vai conseguir abraçar tudo, mas que você tem que ter uma certa abertura de pegar o que tiver disponível ali. E isso inclui, inclusive, trabalhar com as pessoas. A minha graduação, eu tive esse problema, porque a maior experiência prática que a gente teve foi o próprio TCC. Os atritos que sempre rolam em qualquer set, naturalmente, eu fui encarar todos eles no TCC, que é uma situação muito tensa. É isso aí, galera. Esse foi mais um Enquadrados. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter, deixando, é claro, dicas e sugestões. E se você for um realizador, mande seu curta pra gente. Mas cuidado, você pode ser o próximo enquadrado.